Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Simple Journal Club, que é esse projeto dentro do Simple Research Group, que é esse grupo de pesquisa que tem como foco, né, as pesquisas na área de epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área de esporte e de atividade física. A ideia aqui é que a gente possa ajudar a estimular, né, a produção e o consumo de ciência. Então, a gente sempre está fazendo discussões da literatura científica, alternando uma semana algum artigo e uma semana um livro mais teórico. Agora a gente está lendo The Book of Fire. E a gente tem separado por temas, né, por esportes, por modalidades. Hoje a gente, até depois a Pamela vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem falado sobre tênis, sobre tema. Não, vai fazer uma comparação, porque a gente escolheu um artigo que fala um pouco do geral, né, de esportes overhead, e daí depois a gente vai puxar um pouco a sardinha aí para o tênis. E é isso, fiquem bem à vontade para abrir os microfones, participar. A ideia, na verdade, é essa. A Pamela é a moderadora de hoje, mas a ideia é que todo mundo participe, comente o artigo ou coisas da prática clínica. Fiquem bem à vontade. Boa reunião. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Pamela, faço parte aqui do grupo e eu costumo moderar as reuniões sobre os artigos do nosso querido Luiz Augusto, as reuniões sobre o livro. E eu quero saber como que faremos a partir de semana que vem. Vai ser Que 2 da manhã para mim. minha Nossa Senhora! Eu ia pesquisar hoje o fuso e esqueci. Putz, Horas. vamos O ter bom, que o repensar isso bom é aí. que o bom é que o ser humano consegue se adaptar rapidinho, né? Então ele vai ficar tranquilo, nada que. Vamos ver como vai ser. Nosso querido Luiz Augusto vai fazer uma parte do doutorado dele na Holanda, né? Então, estamos aqui bastante felizes que ele está indo lá, vai aprender muita coisa para trazer para a gente aqui no grupo. Bom, então, hoje a gente vamos falar mais sobre fatores de risco, né? Para as lesões em atletas overhead, né? Só que semana passada, na última reunião sobre o artigo, a gente estava falando, a gente sempre começa sobre epidemiologia, então, para entender quais são as lesões, as taxas de lesão, só que a gente utilizou um artigo e aí a gente ficou com muita dúvida ainda, né? Então, eu fui atrás um pouquinho da literatura aqui para a gente entender, e o Luiz, ele também trabalha muito com tênis, então talvez ele consiga aí falar se é mais ou menos por isso ou não, né? Então aqui eu peguei um artigo, depois se quiser eu mando lá no grupo, no Telegram e tal, tá? É um estudo retrospectivo, só que 10 anos da Champions, da Wimbledon, de 2003 a 2012. Não sei se o Luiz conhece esse estudo. E aí eles trazem aqui que mais ou menos, só que eles colocam, que é um problema que a gente sempre discute também, eles colocam assim que a incidência de lesão é de 20,7 lesões por 1.007 jogados. Eu, por exemplo, eu não manjo nada de tênis, então para mim, quanto tempo é um set? Ele depende, que ele tem o ponto lá, né? Mas quanto tempo geralmente é a média? Tem uma média? Você sabe me dizer isso aí, Luiz? Você que manja mais? Eu nunca nem joguei tênis, gente. Então, vamos lá. Eu vou tentar. Primeira coisa, acho que assim, quem nunca assistiu tênis, né? Uma das principais dúvidas que tem quando olha na TV lá é a contagem. Porque é uma contagem meio doida. Não sei se alguém já se deparou com essa situação de ligar a TV, tá passando tênis, aí o cara faz um ponto, conta 15 no placar. Aí faz mais um, conta 30, né? E você fica, putz, que negócio doido. Então, o tênis, ele sempre é jogado num sistema que a gente fala que é melhor de 3 sets ou de 5 sets. Cada set ele é composto por games. Então, para você ganhar um set, você tem que fazer 6 games, tá? E aí, cada game ele é contado por pontos individuais. Só que a contagem dos pontos dentro dos games não é 1, 2, 3. É 15, 30, 40, e se você faz mais um ponto, aí você faz um game a zero. Entendeu?
E aí você tem que fazer um game, aí começa a disputar o segundo game. Aí vai de novo. 15, 30, 40, mais um, fecha outro game, você faz 2-0. E aí vai alternando quem saca no tênis, né? E aí você vai somando os games, então 1-1, 2-2, 3-3, aí você faz 4, 5, 6-3. Então você ganhou um set. Você fez 6 games, ganhou um set. Para ganhar o jogo, tem que ganhar, se for num sistema melhor de 3 sets, tem que ganhar 2 sets para ganhar o jogo. E tem os torneios maiores, né, que a gente chama de Grand Slams, que é melhor de 5 sets. O masculino joga melhor de 5 sets, então você teria que ganhar 3 sets pelo menos para ganhar o jogo. Então, quanto tempo vai durar o set? Depende como for. Se ele for muito disputado, tivesse 4-4, 5-5, 6-6, demora muito tempo. Agora, se você ganhar de 6-0 do cara, aí demora menos. Um set para ser 6-0, você vai levar ali em média de 20 a 30 minutos, dependendo do quão disputado forem os games para terminar. Agora, se for um set que você vai terminar 7-6, você vai levar mais de 1 hora para terminar o set, né? E aí você vai ter que jogar mais um set ainda, pelo menos. Então aí fica algo mais desgastante. Então a partida mais longa da história do tênis demorou mais de 11 horas para terminar. Não foi tudo em um dia só, porque faltou luz, né? Era num torneio, era inclusive em Wimbledon, na Inglaterra, onde as quadras elas não tinham iluminação antigamente, né? E aí começava a ficar escuro, eles tinham que parar o jogo e colocar no outro dia. Então esse jogo demorou 3 dias para acabar, por conta de chuva e por conta da iluminação. Então é bem desgastante. Boa, bem legal. Aí acho que agora a gente consegue partir um pouquinho e pensar um pouco mais aqui sobre os dados que eles trazem, né? Então, assim, de maneira geral, eles falam que é mais ou menos 20,7 lesões por 1.000 sets jogados, né? E para homens, ela é menor, que é cerca de 17,7 lesões por 1.000 sets jogados, e para as mulheres, 23,4 lesões, né, por 1.000 horas. E aí eu trouxe um outro também, que também é uma temporada, é um estudo prospectivo e ele avaliou também lesões e problemas de saúde, né? Doenças que a gente fala, e ele utilizou o Ostrich, que a gente fala bastante aqui também, né? E ele traz que a prevalência semanal de problemas de saúde, né? Então, contando lesão e doenças, foi de 21,3 no intervalo de confiança de 19,2 a 22. As lesões por overuse foi de 12,1 e as doenças foi 12,1% e doenças foram de 5,8. E aí a incidência de lesões agudas foi de 1,1 por 1.000 horas de tênis jogado, tá? Então aí a gente volta mais ou menos pensar por 1.000 horas, né? E não em 7. E o intervalo de confiança foi de 0,7 a 1,7. Então, se alguém ficou ali com um pouquinho de curiosidade, né? Eu mesma fiquei, então eu quis trazer aí para a gente pensar um pouco mais. E aí, hoje, então, a gente vai falar de um estudo que foi publicado na British Journal Sports Medicine, que é a principal revista, né, do meio esportivo aqui. Ela tem um fator de impacto de 18,6, né? E aí eles falam sobre fatores de risco e prevenção de lesões no ombro em esportes overhead. Então, ele não é específico para o tênis, né? Que a gente está tentando afunilar, mas às vezes a gente não consegue achar muita coisa. E aí a gente foi para esse mais geral aqui, né? Então, lá, sobre introdução, o que vocês acham? Foi uma boa introdução? Teve alguma informação nova? Alguma informação que vocês sentiram falta? Me contem aí o que vocês acharam da introdução. Eu acho que a introdução ela já vem na mesma toada dos artigos anteriores que a gente vem discutindo, né? Onde ele traz a problemática das queixas de ombro nos atletas arremessadores de modalidades overhead, e aí ele apresenta uma série de dados ali, né? Das taxas de lesão. Talvez algo novo e que é importante quando a gente fala de modalidades overhead é que a gente sempre acaba colocando todas as modalidades overhead no mesmo pacote, né? E que é algo que a gente até discutiu no simpósio de overhead lá no Congresso da SONAF semana passada. E aí a gente fica meio perdido porque, apesar de a gente colocar tudo no mesmo pacote, porque os esportes têm movimentos acima da cabeça, existe uma individualidade de movimento, né? Então, se eu estou arremessando uma bola ou se eu estou empunhando uma raquete, batendo, e por aí vai, às vezes a técnica é um pouco diferente.
E aí, quando você começa a estudar os fatores de risco, você às vezes extrapolar de uma modalidade para outra fica algo muito geral, né? Eu entendo que nesse ponto no tempo é algo que a gente acaba tendo que fazer, porque dentro das modalidades, né, não de todas, mas de algumas, por exemplo, o tênis, a gente não tem tanto estudo, e aí para a gente conseguir uma evidência um pouco mais robusta, a gente acaba tendo que ser um pouco mais abrangente e considerar os estudos de modalidade overhead, não de atletas de tênis em específico, né? Mas se você pega essas revisões, essa, por exemplo, né, mas isso vale para várias outras, a grande maioria dos estudos incluídos, elas falam de atletas de beisebol, né, dos pitchers em especial, que muitas vezes não é a realidade de um atleta de tênis ou de um atleta de natação e outras modalidades aí que são consideradas overhead, né? Então ele traz essa questão da individualidade que eu acho importante. Eu acho que um outro ponto também que ele traz aqui legal, que ele destaca, né, e faz você pensar, porque se o nosso objetivo final é prevenir, fazer com que os nossos atletas se lesionem menos, ele traz aqui e relembra da sequência de prevenção. Então, esse é um dos passos, né, que a gente precisa trilhar antes de fato, né, tentar ir para uma prevenção. Sei que a necessidade faz, às vezes, a gente, né, meio que burlar ali uns steps e tal, mas a partir do momento que a gente entende que a gente não está conseguindo prevenir, a gente às vezes precisa voltar um pé atrás, revisar isso, fazer estudos melhores para que a gente consiga de fato chegar onde a gente quer, né? Que é ajudar os nossos atletas. Então, acho que ele foi um ponto legal que ele trouxe, né, os dois modelos, da Finch e do Van Merwe. Então, acho que a introdução foi isso, foi bem, bem bacana, né? Ele fala que alguns estudos em outras modalidades acharam sexo e idade como fator de risco, né? E alguns fatores biomecânicos também. Acho que são algumas coisas que a gente já vem falando aqui, né? Bom, e aí o objetivo dele é avaliar as evidências de fatores de risco para as lesões no ombro e o efeito das medidas primárias de prevenção de lesões no ombro em esportes overhead, né? E aí, acho que a gente vai aqui para a metodologia, né? Eu acho que a gente já falou bastante, então, sobre, né, ele seguiu lá o Prisma, né? Ele registrou no Próspero, então, opa, a gente consegue ali confiar um pouco mais. Se a gente tiver alguma dúvida aí lá no registro, né, dele, para a gente entender se ele fez o que ele estava planejando, né? Acho que é um artigo de 2015, 2018, esse daqui, né, 2018, né? E aí, alguém aí, para só não ficar um monólogo aqui, me falem aí quais foram os critérios de inclusão e exclusão dele, se vocês acham que foi muito abrangente, a opinião de vocês mesmo, para a gente ir entendendo o que cada um pensa e a gente ir se complementando aqui, fazendo a cabeça pensar. Ó, não vou falar, vou falar só um pouquinho do critério de liberdade, que eu achei diferente, não, a gente não encontra, não é tão frequente, que ele colocou que estudos, né, tinham pelo menos 20 participantes, tal, essas coisas. Não é algo que a gente vê com muita frequência, né, de ele botar como critério um número mínimo de participantes para incluir no estudo. Então eu achei, sei lá, não sei o quanto isso, lógico que interfere, né? Quanto maior a amostra, eu acho que a gente consegue dar um poder maior, né? Tipo, no intervalo de confiança. Mas, é, eu nunca, eu não lembro de ter visto isso aí. Acho que é isso. Boa, boa, também não. Eu também fiquei, pô, é isso, por um lado você vai excluir aqueles estudos que tem uns 10, mas no geral, se às vezes você tem vários estudos com 10 participantes, né? No É. final você tem um número maior amostral, Para né? uma E é isso. revisão, é melhor você ter 10, um monte de estudo com 10 de boa qualidade do que um com 1.000 com uma qualidade ruim, né? Então, por um lado, é É isso. exceção, por outro lado, você acaba excluindo, né? Então, não dá para saber. Às vezes, ele excluiu estudos com critérios bem interessantes e por causa da amostra. Mas eu acho que é difícil, pô. Estudo menor que Também 20 acho que é difícil. também, né? Sei lá. Eu achei interessante isso também, nunca tinha visto. Eu já tinha lido esse estudo, mas eu não lembrava desse critério, né, de excluir baseado no, ou na verdade, incluir baseado no N. Aí tem esse lado bom que a gente falou, né, porque você acaba não tendo problema de poder nos estudos, né, ou diminui. Essa acho que foi até uma problemática que ele colocou lá na introdução. Mas se tiver muito estudo pequeno, se você for fazer uma meta-análise, você acaba perdendo
boa parte do N ali que você poderia incluir na sua meta-análise, né? Então tem essa questão também, que às vezes tem que pesar. Mas eu não sei se teria tanto estudo assim, não sei se seria um grande problema nesse ponto. Boa. E aí eu posso aproveitar para tirar uma dúvida com vocês, que eles acabam falando aqui, até mesmo na introdução, foi legal que o Luiz falou sobre esse ponto agora, que eles falam que os estudos que possuem um tamanho de amostra pequena pode induzir a um erro, aumentar o risco do erro tipo 2. Alguém pode me dar uma relembrada nisso? Porque eu fui dar uma olhada e eu acho que eu estou meio confuso com relação a isso. Esses tipos de erro a gente chama de erros aleatórios, né? São erros que a gente, na verdade, são conclusões errôneas que a gente toma por conta de um erro aleatório no estudo, no resultado, né? Então a gente fala dois tipos de erro sistemático aí, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então sempre que a gente desenha o estudo, se a gente for falar de um paradigma frequentista, né? O Luiz não está aqui, não vamos falar nada de Bayesiano. Se a gente for falar do paradigma frequentista, então você sempre parte de uma hipótese nula, e essa hipótese vai ser a hipótese de não diferença entre os grupos. Então, que os grupos são não diferentes, tá? E sua hipótese alternativa, que na maioria das vezes é aquela que o pesquisador quer ver confirmada, é que os grupos são diferentes. Então, imagina, sei lá, que você quer ver se existe uma diferença na, na prevalência de cinese escapular em atletas que têm dor no ombro. Então, você espera encontrar a diferença quando você faz estudo, né? Essa é a sua hipótese alternativa. O erro do tipo 1 é quando você, dentro do seu estudo, na realidade, não existe diferença entre os grupos, mas você fala, a conclusão do seu estudo é que existe diferença. Esse é o erro tipo 1. O erro tipo 2 é o contrário. É quando você fala que não tem diferença, mas na verdade tem diferença. E aí o que que acontece? Quando o seu N é muito pequeno, às vezes você não consegue ali pegar toda a variabilidade que existe dentro da população, dentro dos grupos. E aí isso facilita com que você chegue a uma conclusão equivocada, né? Nesse caso de que não existiria diferença entre os grupos, quando na verdade existe. Beleza? O erro tipo 1, por exemplo, quando você tem um tamanho de amostra muito grande, né? Às vezes os grupos são muito parecidos, mas se eles forem diferentes por um pouquinho só, como o N é muito grande, às vezes a diferença vai ser estatisticamente significante. E aí você fala que tem diferença, mas na verdade não teria diferença. Entendeu? Então são dois tipos de erro que podem acontecer. E o tamanho de amostra pode influenciar aí a possibilidade de acontecer esse tipo de erro. Beleza? Beleza, tá claro. Obrigado, viu? E só falando uma experiência que eu tive, o meu IC eu fiz sobre lesão em atletas participantes dos jogos colegiais lá, sabe? Que é tipo do Brasil inteiro. Eu fui nas finais lá. E aí o N foi tipo assim, 1.500 e pouco, meu N, sabe? E a gente pegou de várias modalidades. Quando a gente fazia associação de fatores de risco para lesão, quando a gente fazia individual pelas modalidades, dava poucos fatores que a gente via, tipo, tinha associação. Quando a gente botou o N inteiro misturando as modalidades, todos os fatores de risco deu diferença estatística. Exatamente o que o Luiz falou, entendeu? Porque quando você junta, agrupa muito, eles são iguais, vamos dizer, os grupos, né? Homogêneos, mas pequena diferença, devido ao N grande, pode dar essa diferença aí. E nesse estudo a gente consegui ver isso. Só que na época eu não entendia disso, né? Hoje eu entendo. Mas na época, tipo assim, pô, que legal, tá? Hoje eu entendo, tipo assim, meu, talvez não é desse jeito. E aí uma coisa importante, né? Porque muitas vezes você vai encontrar várias diferenças quando o N é muito grande, mas elas são estatisticamente significantes, mas clinicamente não faz diferença. Então, às vezes você vai encontrar, sei lá, amplitude de movimento de ombro. Ah, uma diferença de 3 graus no grupo com lesão e sem lesão foi considerado significativo do ponto de vista estatístico. Mas clinicamente não tem significância clínica nenhuma, porque 3 graus é o erro do instrumento que você usa para medir amplitude de movimento, muitas vezes, entendeu? Então, isso que você vai ter que pegar na interpretação também, às vezes,
né? Algo importante de a gente falar. Eu acho que foi falado bastante também lá na SONAF, né? Acho que foi até a Caroline que deu a palestra, que a gente não pode pegar só o artigo e não colocar ele no contexto. Então, ele tem que falar com o seu contexto. Então, às vezes, a gente não tem para o contexto específico e a gente acaba inferindo. Mas isso não inibe a gente de pensar em todo momento para ver se aquilo faz sentido ou não, né? Então, a gente não pode pegar cegamente, falar o resultado lá, só olhar para o resultado, não entender quem era a população e chegar colocando na clínica e falando que funciona e achando que todos os pacientes vão melhorar com aquilo, porque isso gera também uma frustração para nós, né, clínicos, estamos atendendo lá, a gente acha que vai melhorar e não vai. Mas às vezes a evidência é boa, estava no contexto bom, mas para o nosso contexto ele precisava ser adaptado e pensado. Acho que em algumas reuniões a gente falou, né, disso, de implementação, né? Que aí a gente tem que pensar e talvez modificar. Acho que até o Luiz Fernando trouxe isso, né? O medo de modificar ou não e adaptar isso para a nossa realidade. Mas é isso, é importante. E aí só vou aproveitar o gancho aqui antes da gente avançar, do porquê que a gente não pegou um estudo específico do tênis, né? Existe uma revisão sistemática de fatores de risco para lesões no tênis, mas como os estudos que estão lá dentro são tudo estudo pequenininho, né, a incerteza em cima daqueles fatores de risco fica muito alta. Tanto que quando você pega o intervalo de confiança dos estudos, que o Wilke até falou, a amplitude do intervalo de confiança é enorme. É tipo assim, fator tal aumenta em 3,5 o risco de lesão, variando de 1 a 77, por exemplo, assim, vezes, né? Então, fica um intervalo de confiança muito grande porque os estudos são pequenos. E aí, nesse ponto no tempo, a gente acaba tendo que colocar todo mundo no mesmo pacote e olhar a evidência como um todo, né? Sem individualizar por modalidade. Boa, porque era até um questionamento que eu tava aqui com a Ana. Eu falei, pô, mas eu quero aprender de tênis aqui, velho. Não sei de tênis. Quero começar que eu lendo no paper, aí isso faz a gente ir pensando nas particularidades do esporte, né? Tanto que depois eu peguei duas revisões sistemáticas e trouxe lá no final para trazer coisas mais específicas, que aí ele fala da raquete, fala da fadiga pro tamanho dos sets, né, e tal. Então traz umas coisas mais específicas. Porque, por exemplo, para mim que não tem o pensamento sobre o tênis, tipo, quando você tá lendo, aí ele vai trazendo uma introdução e tal. Aí ele traz umas coisas e fica, puta, nunca pensei nisso, né? Então isso faz você meio que mergulhar ali. Mas agora eu entendi completamente e concordo também, mas aqui também a gente precisa falar um pouquinho mais de tênis pra gente pensar sobre o tênis. Pode colocar na minha conta essa daí. Porque eu pensei no negócio, mas não pensei na parte específica do tênis, né? Então vocês têm um contraponto. Não, mas acho que os dois pontos são importantes, né? Porque também, às vezes, a gente quer ser muito específico, mas só vai ter estudo muito ruim e aí a gente vai chegar no final e ter sempre as mesmas conclusões, né? Ou às vezes não vai conseguir aprender muito sobre o que a gente gostaria, né? E aí às vezes é melhor olhar para o todo mesmo. Mas os dois pontos são válidos. Bom, e aí ele fala então sobre definição, né? Aí ele define sports overhead como esporte, né? Tradução aqui livre, né? Só para colocar todo mundo na mesma página, um esporte no qual um atleta com o antebraço e mão levantada acima da cabeça impulsiona repetidamente uma bola contra um oponente ou companheiro de equipe, né? E esportes que eles colocaram que encaixa na definição deles seria badminton, beisebol, cricket, handball, lacrosse, softball, tênis, vôlei e polo aquático, tá? Então ali ele já usou uma definição e ele já determinou quais eram os esportes que iam entrar no estudo dele, tá? E a definição do desfecho foi lesão no ombro ou dor no ombro, tá? Conforme definido em cada estudo. Então, ele não tinha uma lesão, uma definição de dor ou lesão, e aí tinha que fazer os estudos encaixarem. Então, não, ele usou a definição de cada estudo, tá bom? E aí, os desfechos que ele procurava era razão de risco, né? Odds ratio, taxa de incidência e hazard ratio também. Mas lá no final a gente vai ver que nenhum trouxe em números pra gente. E a gente vai ficando com esse gostinho às vezes, né? Bom, e aí ele vai para a estratégia de busca, ele usou várias bases de dados, como Medline, PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science e Sportdisco. Ele também viu, né, as referências dos estudos, e ele também consultou revisões sistemáticas prévias para ver se os principais estudos ali estavam sendo captados pela estratégia de busca deles. E aí, seleção dos estudos, aquela
coisa que a gente sempre vê, né? Que são dois autores independentes, né? Para fazer lá o screening dos estudos. E aí aqui uma coisa que foi diferente, que é a discrepância, né? Então, entre inclui ou não inclui, ele foi resolvida pelos 7 autores, né? Geralmente a gente vê que geralmente é um pesquisador mais sênior, que às vezes é orientador ou co-orientador, que faz, né, esse consenso aí. Mas nesse caso eles fizeram com todo mundo. E aí, o risco de viés, eles utilizaram uma escala aí que eu nunca vi. Não sei se alguém já viu, já teve experiência, viu em algum simpósio. Se alguém quiser falar aí, né? Scott Intercollege Guidelines Network Checklist. E aí ele fala que é um checklist de 15 itens, de sim ou não. E aí também pode ter não pode dizer, então ele não pode determinar se, né, se era sim ou não conformar, ou se era não aplicável, né? E aqui eu vou colocar só para vocês verem aqui, se alguém quiser depois olhar. Então, vocês estão vendo aí minha tela? Então, aqui, né? Sim, Alta qualidade. Então, atingiu a maioria dos critérios, aceitável, borderline e unacceptable. Aí ele rejeitava o artigo ali, né? E aí, uma coisa é que, assim, então eu já não conhecia, aí é coisa minha, né? Eu já não conhecia a escala. E aí depois ele fala que fez algumas alterações, né, no checklist. E aí eu não posso julgar se isso foi o melhor ou não, por não ter a experiência de utilização mesmo da escala. Então a gente às vezes não consegue julgar se algum fator ali é mais inclusivo ou não. Como, por exemplo, a gente vê às vezes o grade, ele tem alguns debates, algumas pessoas gostam de usar, outras não, concordam com alguns critérios, outros não, ou o grade não é exatamente para isso, mas tem esse debate sobre vários checklists, né? Então, fala aí, Ana. Não, na verdade é também mais uma dúvida, porque já todas as reuniões que a gente faz sobre artigo, cada artigo usa uma ferramenta diferente, assim, né? E sempre assim modificada e tal. E aí eu fiquei nessa dúvida assim, se tem algum lugar para a gente mais confiável assim para a gente buscar as ferramentas, estudar um pouco sobre as ferramentas para cada desenho de estudo, porque é isso, né? Tipo, sempre eu queria entender como que você escolhe que ferramenta você vai usar. Porque às vezes me dá a impressão que meio que escolhe ali por interesse, sabe? Assim, de como vai ser mais fácil para conduzir, ou que vai trazer um resultado ali que seja mais interessante. Não sei, uma percepção, assim. Eu queria entender um pouco mais como é feita essa escolha da ferramenta. Bom, como eu nunca conduzi uma revisão sistemática aqui, o Luiz eu sei que conduziu uma scope review e acho que ele avaliou a evidência. Como vocês chegaram a um consenso? Talvez não sobre, né, no seu estudo, assim, foi mais discussão, mais avaliando como essas ferramentas foram desenvolvidas, como que vocês chegaram numa escolha ali? Foi, tipo, ditatorial, o Luiz falou, é isso aqui, mano, e acabou? Creio que não, mas conta aí pra não, gente assim, como é essa que essa foi. foi uma das dores na hora de desenvolver o protocolo, porque assim, eu pirei, porque avaliar risco de viés em estudo observacional é uma grande dificuldade, não é dificuldade, mas é uma bagunça, porque tem muita ferramenta e não tem uma ferramenta que é recomendada. Por exemplo, assim, ensaio clínico, você vai usar a escala Pedro ou você vai usar a ferramenta da Cochrane. Ou, por exemplo, para estudo de propriedade de medida, tem a ferramenta do COSMIN. Não, tipo, tem, sei lá, por baixo aí 60 ferramentas que avaliam risco de viés em estudo observacional. E aí tem ferramenta que avalia, que vale para transversal, coorte e caso controle. Tem ferramenta que vale só para transversal, tem ferramenta que vale só para coorte, tem ferramenta que vale só para caso controle. E aí você fica, cada hora você lê uma coisa e você não sabe muito bem para onde você vai, né? Aí o que eu acabei fazendo? Eu caí numa revisão sistemática da área de odontologia, que é um negócio totalmente nada a ver com o que eu pesquiso, e o cara ele fez uma revisão sistemática para ver quais que eram as ferramentas utilizadas na área dele para ele escolher a ferramenta e colocar no estudo dele, né? E aí, com base naquilo, eu consegui nas referências ali encontrar outras revisões da área de epidemiologia que falam das ferramentas que são mais utilizadas. Mas apesar de falarem quais são as mais utilizadas, eles não falam, eles não recomendam qual você deve usar. O que eles dão são diretrizes de assim, o que você
o que que você deve olhar para escolher uma ferramenta? Então, por exemplo, eu escolho uma escala ou eu escolho uma checklist, né? Então, eu vou olhar uma nota ou eu tenho que olhar item por item? E por aí vai, né? Ferramentas que você consegue aplicar para vários desenhos de estudo observacionais ou ferramentas específicas para cada desenho. Mas mesmo assim, você acaba ficando. Não é que é algo arbitrário, né? Você pode ter seus critérios para tomar a decisão, mas tudo vai depender também da sua área, porque tem muita ferramenta que tem coisas específicas da área, e aí você não consegue aplicar. Então, por exemplo, uma que é muito utilizada é a Ottawa. Ottawa tem para caso controle e tem para coorte. Para transversal já é uma outra bagunça, assim, porque tem muita ferramenta, é, e aí tem algumas organizações que propõem várias ferramentas de acordo com o desenho de estudo, aí você tem que ir customizando para o seu objeto de estudo ali, né? Eu tomei a decisão lendo essas revisões e olhando item por item das escalas. E aí a conclusão final foi, não, vamos pegar uma diferente para transversal, e aí acabou que para coorte e caso controle foi a Ottawa, né? Só que a Ottawa ela é específica, você tem uma Ottawa para cada desenho de estudo. Perfeito. E até complementando o que o Luiz comentou, né, pela experiência que ele teve, é, por conta de não existir uma diretriz, eu creio que, eu dei mais ou menos uma olhada por cima, essa escala tem tem algumas avaliações, por exemplo, de confiabilidade dela, mas provavelmente o que deve ter contado na escolha de utilizar essa escala, por exemplo, de qualidade, foi talvez a experiência dos autores. Então, são autores de universidades suecas, então isso é uma das coisas que no critério de inclusão é diferente de talvez algumas revisões que a gente encontra, porque na maior parte das vezes a gente encontra como critério de inclusão a língua inglesa somente, mas no caso dos autores, pela especificidade deles de morarem em outros países e terem contato com outras línguas, entrou alemão, entrou nórdico aí, que talvez são línguas que para a gente seria difícil da gente incluir, mas talvez seja a experiência de uma escala que esse grupo ou talvez o país já inclua para análise de qualidade. Então, como a gente não tem diretriz, como o Luiz comentou, fica a escolha e eu acho que eles escolheram algo que provavelmente eles já utilizam no grupo de pesquisa deles ou no país deles, na condição desse tipo de estudo, e aí acabou entrando, e aí talvez seja essa dificuldade nossa também, de não ter o contato com essa escala. Perfeito. E aí também a gente vai lendo aqui e juntos aqui no Journal Club, cada vez a gente lê uma revisão sistemática, a gente vai pelo menos conhecendo o nome de algumas escalas, né? E aí, quando a gente for conduzir, por exemplo, a gente já tem algumas ali na cabeça, e aí tem que ir a fundo mesmo para ser mais criterioso mesmo, igual o Luiz foi, de tentar entender mais a fundo. Então a Ana está aí para conduzir o mais Scope Review também. Talvez ela vai ter que ir para uma área mais de educação ali, entender as ferramentas para a educação, né? Bom, e aí, então, seguindo aqui nos métodos, eles falam da extração de dados, né? Então, autor, ano de publicação, tipo de esporte, sexo, local, número de participantes, exposição, os critérios de inclusão, as estimativas de efeito, fontes de viés do estudo, né? Então, geralmente aquela tabelinha, e ele vai colocando ali as informações, né, do texto. Vou ver o que mais. E aí ele, né, gostaria de pegar as principais medidas resumidas, que seriam as taxas de lesão, razão de risco, odds ratio, como a gente já tinha comentado lá. E caso não tivesse, né, o estudo não desse, ele ia pegar os números brutos e ia rodar a análise pelo estado, se eu não me engano, para fazer, sumarizar os resultados, tá? E aí, para sintetizar a evidência, né? Então, vou colocar aqui também, que aí se não quer, eu não preciso, se todo mundo leu aqui, né? Ou só bater aqui o olho, já consegue ver melhor, né? Então, ele tinha aqui 5, né, classificações, então, forte evidência, moderada evidência, limitada evidência, evidência conflitante e que não tem ali
evidência né, sobre aquele ponto, o fator de risco, no caso. Boa? Tranquilo? Podemos avançar? Então, ali, ó, pro Posso final, fazer um né? comentário rapidinho? Claro, manda bala. Você é chefe do Assim, tênis. por que ele não fez meta-análise, né? E aí a gente volta naquela questão do desfecho. Porque você tem alguns fatores de risco que foram pesquisados em mais de um estudo. Acho que 5, 6 estudos, por exemplo. Ele poderia fazer uma estimativa ali, uma meta-análise, mas como tem a questão de ele ter definido lesão usando a definição de cada estudo, e a gente tem várias definições de lesão diferentes ali, não faz muito sentido você sumarizar, né, as estimativas ali, que você vai comparar coisas diferentes, né? Então, por conta dessa heterogeneidade, ele até comenta, né, que ele acabou não fazendo a meta-análise. Então, esse é um detalhe importante. É mesmo. E lembrando, né, que a meta-análise ele não é uma metodologia, né? Ela é um tipo de análise, e aí tem aquele gráficozinho em árvore que a gente fala, o forest plot, e aí tem um diamantezinho, né? Então ele sumariza todos os estudos e tem uma linha no meio, e aí ele dá, né, ou a favor ou contra, por exemplo, da intervenção, a favor ou contra do fator de risco, né? É um fator protetivo ou um fator de risco, por exemplo. Então, ele não conseguiu fazer a meta-análise, né, pelos motivos aí que o Luiz já falou. E aqui acho que ele inclui, né, 17 artigos, né? Ele acho que ele precisa ficar passando, né, nas etapas dele ali, né, do fluxograma. Então ele inclui ali 17 artigos e um estudo falando sobre prevenção, né? E agora eu lanço a bola para vocês. E aí, dos resultados, o que chamou a atenção? Porque tem bastante coisa aí quero ouvir, porque se não for passar ponto a ponto, a gente vai sair daqui meio tarde. Então, conforme vocês forem aí trazendo o que ressaltou aos olhos de vocês, que vocês acharam mais importante, que talvez sejam coisas que vocês veem na prática de vocês, o que vocês acharam, o que vocês pensam, se concordam, discordam. É isso, falta evidência mesmo, os estudos estão tudo ruim. Brincadeira, me falem aí. Caraca, velho. Que isso. Tá bom. Para iniciar, então, aqui, quais eram os estudos aqui? Quais esportes que ele conseguiu ver, então? Tinha bastante estudo sobre beisebol, que o Luiz já comentou mesmo, é o que a gente tem visto nas revisões temáticas, né? Aí teve estudos de voleibol e lacrosse, 5, softball, 4, handball, 3, e aí tinha um estudo que combinava tênis e polo aquático, né? Então, ali, para o tema específico, modalidade específica que a gente tem estudado aqui, a gente vê que ele não conseguiu incluir muita coisa, né? População, geralmente 9 estudos com atletas universitários, 6 estudos com atletas jovens ou de ensino médio, que eu achei que eu fiquei, assim, achei diferente, porque tem bastante estudo, né, nessas populações mais jovens, e depois eu fui ler algumas outras revisões temáticas sobre o tênis específico, eles estudam bastante essa população mais jovem, né, e não, como não é uma área que eu estudo muito, eu achei interessante isso. E aí, atletas de elite e profissional, 3 estudos, né? Deixa eu ver. Ali sobre o risco de viés, o principal era que os estudos eles não controlavam por potencial confundidores, né? E também o tempo para o desenvolvimento dessas lesões, né? E agora eu quero saber dos fatores de risco. Me digam, falem comigo. Acho que a grande conclusão é que não dá para concluir nada, né? Porque, assim, tem os fatores, mas para todos os fatores que a gente tem mais estudo ali, a gente tem grupos de estudo que acham coisas diferentes, né? Então, por exemplo, ali a comparação machuca mais no jogo, machuca mais no treino, né? Tem estudos que falam que é mais no jogo, tem estudos que falam que é mais no treino, tem estudos que não encontram diferença. E aí eu acho que entra muito na questão da especificidade da população, da maneira como você define lesão, né? Então, por exemplo, no tênis, a maioria quando você pega os estudos, né? Não revisão, mas os estudos do tênis, tem muitos deles que vão falar que machuca mais no jogo. Só que no jogo acontece mais lesões agudas, né? E quando você faz os estudos no tênis, muitos deles registram lesão só no torneio. E aí lá no torneio, muitas vezes o cara só procura o departamento médico ou físico do torneio para registrar a lesão quando é uma lesão aguda ou quando ele saiu do jogo, abandonou. Mas a dorzinha que ele estava sentindo ali, que não limitou ele em nada, mas que pode ser considerado uma lesão, acabou não sendo notificado, né?
E aí, dependendo dessas questões metodológicas, você pode encontrar uma coisa ou outra. Então, acho que é algo importante aí de ser colocado. E aí, para o sexo, vale a mesma coisa, né? A gente teve estudos mostrando que o sexo masculino era um fator de risco, outros mostrando que era um fator de proteção, ou que não tinha diferença entre os sexos. Então, fica meio, a gente está meio que no limbo ainda aí, perdido. Botei a tabelinha aqui, né, que é mais ou menos parecido isso que o Luiz falou. Então, se a gente for aqui, ó, né, na síntese da evidência, a gente vê que aqui, ó, a maioria é tudo limitado ou para fator de risco é conflitante. Então, a gente não consegue, né, porque eles não estão nas mesmas direções, né? Então, aqui, ó, o caso, por exemplo, que ele falou, aqui do sexo, a gente vê aqui que para um aumenta, para o outro é igual e para o outro diminui. E aí, o sexo é importante ou não é, né? Talvez só para a gente ficar alerta, porque é um fator não modificável, mas se a gente está trabalhando numa população, a gente pelo menos levanta ali uma bandeirinha a mais, né, para o momento. Sorry, gente. Aí a gente consegue ver mais algumas outras coisas aqui, né? Posição, que talvez para o tênis não tenha, né? Não sei, que é um cara só e ele joga em todas as posições ali, né? Eu não sei se para a quadra, acho que talvez o Luiz possa falar isso, se na quadra, a posição que ele tá, isso tem um nome, alguma coisa do tipo, tem alguma especificidade ou não? É só mais a forma que ele bate na bola e tal, que tem essas especificidades, né? Não tem diferença de posição, não. Você transita, né, nas diferentes áreas da quadra durante o jogo. Muda um pouquinho o posicionamento se você está jogando simples, né, 1 contra 1 ou 2 contra 2 de dupla. Aí muda um pouquinho, né? Quando você joga dupla, você tende a se deslocar um pouco menos. Mas não tem essa questão de posição como nos outros esportes, por exemplo, né? Que você tem atletas em diferentes posições. Ó, mas ele faz uma comparação aqui de posição com no beisebol, com tipo, pitcher, com. Tipo, não tem como comparar, né? Não sei, não sei. Sim. Que hashtag azedei com essa revisão, não quero mais ler ela. Então, a única coisa que O cara se passa. assim, não é conflitante, né? Mas é limitado, é a questão da carga. Então, se aumentar muito a carga, aumenta o risco de lesão. Beleza, mas você vê que assim, o parâmetro para você considerar o aumento de carga ali é diferente entre os dois estudos também, né? Então não É a tem como mesma você coisa, falar exatamente qual é o aumento de carga, né? Em né? qual Não dá. É, magnitude. é a mesma coisa que o Anderson pegar lá com os caras que ele dá a seleção, falar que o líbero ele tem um fator protetivo, tipo, machuca menos, não tem lesão de overhead comparado com o central, com um ponto. O cara não ataca, pô. Por Cara, carga. esse é um problema, assim, até dentro dos estudos que são longitudinais, dentro do voleibol, por exemplo, cara. Porque na rotina, aí entra uma coisa que a gente estava vendo, a questão do contexto e da especificidade. Teoricamente, o líbero não teria lesão, por exemplo, de sobrecarga no ombro, por exemplo, por ataque ou qualquer coisa assim. Mas assim, quando a gente olha dentro do treino, às vezes é o líbero que ataca mais do que qualquer outro tipo de atacante. Por exemplo, em treinos de bloqueio, que aí os centrais e os outros atacantes têm uma grande incidência, né, uma grande quantidade de saltos, por exemplo, quem está em cima do caixote atacando é toda a comissão técnica e os líberos. Então, assim, eu já cansei de tratar ombro de líbero por causa de dor, por causa de sobrecarga, por causa de treino de bloqueio. E aí, por exemplo, em treinos que, e às vezes artigo que computa, poxa, o líbero teve incidência. E aí a gente nem acha que a posição, quando joga na estatística, a posição não entra como um fator de risco, porque do nada um líbero que não ataca, que tem um volume menor na semana de ataque, também tem dor no ombro. Ok, então a posição não é fator? Às vezes não, por conta dessa inclusão. E aí eu acho que é uma das coisas que o estudo, para quem vai fazer estudo com voleibol, tem que falar assim, poxa, esse líbero ataca em treino de bloqueio, então isso deve ser certificado e saber justamente em qual contexto isso está acontecendo. Mas eu acho que os pesquisadores tentaram colocar por posição, porque tem handball, e aí handball, querendo ou não, tem uma certa divisão aí por posição. Polo aquático tem uma certa posição, e aí, dentro da particularidade do polo aquático que eu trabalhei durante alguns anos, os caras, dependendo da posição, nadam muito. E aí tem esse fator também. E aí entra no fator de, tipo assim, braço dominante, que não é uma das coisas que ele trouxe como fator de risco, mas que quando a gente lê nos métodos, ele coloca lá o fator de membro dominante como uma das coisas que ele queria olhar.
de talvez ser um possível local de lesão. E aí a gente entra numa modalidade que acaba, apesar de ter um arremesso muito mais com um membro mais específico dominante, talvez com maior volume, a gente tem o uso dos dois membros. Então, talvez a posição seria para olhar os outros esportes também. Mais uma coisa engraçada, né? A maior parte dos estudos que a gente tem, principalmente dos fatores de risco, são conduzidos com beisebol. E aí, dentro do beisebol, eu brinco assim, cara, o beisebol deu muita base pra gente, mas quando a gente vai tentar extrapolar os dados, não dá base para nada. Então, acho que isso expõe muito o que a gente encontrou de resultado, da maior parte dos fatores serem limitantes, porque a gente não consegue comparar um esporte com outro, né? Até na Sonaf, eu falei uma coisa e criei da minha cabeça, porque a gente quer comparar, às vezes, um esporte que tem a bola, por exemplo, o objeto na mão, com um esporte que não tem o objeto na mão. O esporte de raquete ou voleibol, que você precisa ajustar o seu corpo, tem todo um ajuste para entrar em contato com a bola para conseguir um objetivo, modifica totalmente o gesto biomecânico. Então, assim, a gente vai ter algumas coisas que são similares no esporte overhead, mas quando a gente coloca todo mundo no mesmo saco, talvez as comparações ficam cada vez mais difíceis. Então, eles até falam um pouquinho mais na discussão, né, sobre essa heterogeneidade que a gente tem nos estudos, e o porquê de talvez a gente ter esse resultado limitado ou conflitante, mas acho que a gente ainda está engatinhando ainda, né? A revisão que a gente leu de 2020 lá, que trouxe alguns fatores que são conflitantes, mas que talvez trouxe alguns resultados mais robustos comparado a essa aí, essa beleza, estamos aqui para discutir, mas que vamos levar daqui para frente, talvez seja o mesmo resultado de todas as outras que a gente leu. Boa, ótimo. Gostei, a reunião hoje foi ótima, fiquei animada. E aí, temos um compilado aí, chefe dos nossos coaches, que faz a nossa citação principal. Para a gente fechar aqui, grande Luiz Augusto, por favor, faça aqui o nosso fechamento, Nosso fechamento. decrete nosso fim do Journal Club de hoje, por favor. Então, eu vou fechar, acho que uma frase que eu acho interessante dessa revisão, que está lá no final, que está naquele tópico que ele fala assim, ó, o que o clínico deve fazer, né? Que ele fala assim, ó, os clínicos, eles lutam para construir seu trabalho baseado em evidência científica. Mas na ausência da evidência, ou se a evidência é limitada, eles não podem ignorar o atleta que está na frente deles somente porque não tem evidência de revisões sistemáticas, estudos de corte prospectivo de alta qualidade ou ensaios controlados e relatorizados, né? Então, esse é um ponto, acho que, importante, né? Porque a gente que vive enquanto clínico, mas também faz pesquisa, às vezes a gente se vê num dilema ali, porque a gente sabe que a gente quer, assim, basear nosso estudo, nossa atuação em estudos de alta qualidade, né? Mas nem sempre a gente consegue. Só que a gente está lá na linha de frente e não... E aí, agora, né? Vou falar pro cara, não tem evidência de nada, então não faça nada. Não, né? Aí você vai ter que construir um raciocínio, obviamente que às vezes um pouco mais enviesado, limitado, mas você precisa dar o seu melhor ali, né? E baseado nessa revisão, a gente vê que a gente está muito longe ainda de entender de fato quais são os fatores de risco robustos, tanto pela questão do número de estudos, e eu acho que mais ainda pela questão de a gente ter uma heterogeneidade muito grande entre as populações, né, de atleta overhead, né, que é algo que a gente sempre fala. Vai demorar muito ainda. Semana passada a gente estava falando, né? Acho que talvez quando a gente estiver bem velhinho, a gente comece a ver algumas coisas, né? Então, você começar a colocar cada um na sua caixinha ali, mas por hora acaba que a gente tem de fato aí uma limitação porque todo mundo está no mesmo, na mesma caixa. Boa, gostei. Também grifei essa frase aí, foi ótimo mesmo que ele trouxe no final, né? Que ter a evidência lá, ela não inibe a que a gente pensa, e na falta dela a gente tem que pensar mais ainda, né? E conversar isso com o nosso paciente, dar todas as opções ali para ele decidir com você no final, né? Uma decisão sempre compartilhada, a gente tem que lembrar disso. Então, acho que podemos
Alguma coisa, Luiz? Decretar. Fala. Assim, eu acho que Decretado? até o começo desse ano aqui, que é uma outra coisa interessante, que teve um consenso de atleta overhead que foi publicado na JOSP. Foi na virada do ano, acho, ou no começo, janeiro ou dezembro, assim, ou entre dezembro e janeiro. Até ser publicado essa revisão acho que era uma das bases para quem trabalhava com um atleta overhead, né? Mas agora a gente tem uma coisa um pouco mais atual que fala de vários tópicos, né? De fator de risco, de prevenção, de controle de carga. Então acho que fica uma leitura legal aí para quem quiser ter algo mais atualizado, né? Ela é um pouco mais extensa, mas acho que vale a pena. Pô, depois Dito manda lá. isso, agora sim, Decretado. Mas depois sextou. manda lá pra gente no Inner Group, que aí a gente compartilha lá no Telegram e aí todo mundo tem acesso. Quem veio, quem não veio, quem vai assistir depois, aí tem acesso lá ao consenso. Fechou? Beleza, Então, fechou. estamos. Valeu aí todo mundo que veio. Obrigada. Obrigada às contribuições. Foi ótimo hoje. Foi mais dinâmico. É muito bom quando todo mundo tenta contribuir, fala aí com a gente. O Anderson ali tá festejando, animadaço. Vai pro rolê agora. Veio do rolê, agora vai pro rolê de novo. Então, valeu, pessoal. Agora tem seminários lá. Vai ser um tema super legal, que é avaliação econômica com a Gisela. Então, quem tiver interesse, só entrar lá. Acho que tem um link lá no PPG, tá? No Instagram do PPG. Então, semana que vem, livro. Com quem? Vai ser uma surpresa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Surprise, surprise. Surprise, é isso. Quero ver o Luiz 1 hora da manhã, hein? 1 hora da manhã online. Sem estar com cara de sono, na moralzinha, de boinha. De boinha. É isso. Espero menos. Valeu, Vamos ver, pessoal. vamos ver. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Até Valeu, boa mais. noite, pessoal. Valeu, galera.